Boa tarde, Paulo. Ainda insistindo na questão da pandemia, né? Nós vimos lá no início, os isolacionistas falavam em 15 dias para achatar a curva de lockdown, que depois viraram mais 15, depois viraram 15 meses. Se depender de alguns, acho que vira 15 anos. É verdade. E, ao mesmo tempo, prometiam que quando chegasse a vacina, aí sim ia ter a resolução do problema e tudo. Agora já falam numa terceira dose, já falam em voltar a restrições ou máscara mesmo com vacina avançada. Então, tem alguma coisa esquisita aí. Eu queria a sua opinião em relação ao papel disso que você acabou de mencionar, que é a imprensa abutre disseminando pânico. Por exemplo, né, agora estão todos obcecados com o aumento do número de casos. Mas o número de casos não necessariamente é aumento de número de internações, que também não é aumento de número de óbitos, necessariamente na mesma proporção. Né? Eu quero lembrar que toda sazonalidade tem muitos casos, inclusive de gripe comum, e ninguém fica mapeando isso. Né? Então, você acha que a gente vai poder voltar ainda esse ano, com essa taxa de vacinação que você menciona e tudo, a ter aglomerações, por exemplo, que é uma premissa tão importante para esse setor? Bom, Constantino, primeiro que não há aumento de casos no Brasil, em média, e nem em geral nos estados. Não, assim, Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente já assiste, é o centro da Delta, né? A Delta vem se tornando prevalente. De quantos casos para quantos casos? Não, você pode me dar um retrato de 15 dias para cá? A Fiocruz emitiu um relatório, acho que ontem, de aumento de casos, aumento de hospitalizações, eles estão abrindo novos leitos, então é óbvio que essa realidade varia de acordo com a região do país. Né? E também é arriscado falar em imunidade de rebanho, porque imunidade de rebanho a gente chega com a vacina. Acho que não cabe a nós fazer essas considerações. Não numa pandemia como essa. A gente está chegando à imunidade de rebanho com a vacina. Nossa situação, né, como na Europa, nos Estados Unidos... Doutora Amanda tem pós-doutorado em qual universidade sobre epidemiologia mesmo? Eu converso com infectologistas. Sim. Constantino, provavelmente ao contrário de você, mas eu converso com grandes infectologistas. Estou dizendo justamente como nenhum de nós é médico, para a gente não precisa ficar tecendo considerações sobre imunidade de rebanho. É só esse o meu ponto. E eu estou dizendo isso, possivelmente, é facilmente verificável com os fatos, com os números, que você há aumento de casos em algumas regiões do país. A Delta ainda não se tornou prevalente no Brasil, mas provavelmente vai se tornar como se tornou em outros países do mundo. É uma questão lógica. Nós fizemos, eu não estou entendendo uma coisa curiosa no Brasil, como é que São Paulo conseguiu chegar ontem a 99% com primeira dose na população adulta e o Rio continua abaixo de 70%. Tem que haver explicação de gestão, deve ter alguma questão, porque eu não acredito que haja distribuição errada de doses. Então, houve a polêmica aí com São Paulo gritou que recebeu menos, mas está com 99%. Então, nós precisamos dar mais transparência nessa questão. Por que as doses não estão chegando em primeira dose? Agora, eu acho, Constantino, que nós precisamos trazer equilíbrio e transparência para essas questões. Eu não quero discutir aqui, ninguém duvida que há imunidade de rebanho. Eu não quero dizer que ela possa ser muito potente ou pouco potente, mas ela existe. Não há dúvida, porque todos, inclusive, os efeitos... Quando você Tanto pela vacina quanto pela contaminação natural. Tem que ter os dois caminhos. E a contaminação natural, ela é sempre muito destacada quando se usa para atacar os argumentos de quem defende mais flexibilização. O Brasil tem uma enorme subnotificação. Agora, quando você traz isso para uma argumentação onde você afasta, ou pelo menos minimiza o risco de uma delta, em função de que há, além da imunidade da vacina, aí você está sendo contra a ciência. Então, a ciência ela tem servido números. Por exemplo, Amanda, eu gostaria que você apresentasse números, porque eu acho muito importante. O Rio de Janeiro saiu de quanto para quanto? A gente pode olhar agora, Isso, Paulo, olha, eu não tenho esses números de cor, mas eu sei que tem um relatório da Fiocruz no Brasil, que fala isso. Ela tem sido muito subjetiva. Nós precisamos de discutir com transparência, nós precisamos discutir com números e mais, nós precisamos aceitar um debate em torno de ideias. A gente não pode chegar, por exemplo, eu vou elogiar aqui agora João Dória, pela primeira vez na vida, em público. Quer ver? O Globo soltou um editorial criticando ele de abrir tudo hoje, há 10 dias atrás. Uma pressão enorme em cima do João Dória. Os pandelovers da imprensa. Hoje o G1 sai de novo com um alerta contra isso. E o João Dória corajosamente enfrentou essa pressão.
Olha aqui, o estado do elogiei ele Rio... ontem na Folha de São Paulo e já apanhei um bocado aqui com alguns colegas do setor, mas que ele, de fato, conseguiu fazer uma coisa, você enfrentar um editorial dos maiores jornais do Brasil questionando uma decisão sua, merece respeito porque na visão dele e do time dele, havia e há condições. Não podemos imaginar que todo mundo que flexibilize seja irresponsável. Todo mundo que flexibilize não está respeitando a Delta. Então a gente precisa disso. Diga Rio seus de Janeiro, outros. não, Rio de Janeiro, recorde de casos agora há pouco, dia 7 de agosto, mais de 12 mil casos num único dia. A única coisa Mas que eu estou de querendo... quanto a quanto que cresceu? De quanto era? Não, e vamos quanto- olhar a quanto média passou? móvel, porque notificação de dia, você sabe que pode ter acumulação. Tudo bem, gente. Vamos- Vocês estão querendo negar o quê? Que está todo Não, mundo... não quero negar nada. Eu queria só trabalhar com as mesmas bases de números, porque senão a gente selecionar critérios. O critério que o país usa é média móvel de 7 dias. Na média móvel de 7 dias a gente conversa. Fora isso, vai ter dia de 0. Aí você vai falar assim, mas o cara não mandou os dados. Mas, pois é. Todo mundo sabe que é um aumento de casos no Rio de Todo Janeiro, mundo Paulo. Eu não estou tem, dizendo que Amanda. vai haver um aumento do número de mortes. É lógico que você já tem uma parcela Amanda, importante da população vacinada. Tem É alguma só que as coisa pessoas errada com a estão informação atentas do e têm um consórcio relatório. de jornalismo. Não porque eles tem apontam nada de quedas errado. Tá bom. todos os dias Tá bom, há Paulo, vamos lá. vários meses. Eu posso te dar os números daqui a pouquinho.